Lamentamos que um patrimônio do povo brasileiro, tombado inclusive pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil, e acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso, amanhã pela manhã, e não tem hora para acabar. Inclusive, a minha permanência aqui no Ministério da Justiça irá até a hora da prática do último ato que eu determinei ao interventor federal e que está, nesse momento, executando esses atos, assim como também, obviamente, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Nós lamentamos, nos solidarizamos, fazemos um apelo a cidadãos e cidadãs que eventualmente estejam nos seus estados com alguma posição extremista, que tenham bom senso, porque nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Mas nós temos segurança que o caminho mais indicado era, de fato, a intervenção federal. Ela foi feita e já está sendo executada. O interventor federal na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, o secretário Ricardo Capelli, está neste momento ainda acompanhando as ações que estão ocorrendo nas proximidades da rodoviária. Depois desses dois momentos, o terceiro momento, a desocupação dos prédios dos 3 poderes da República, que já ocorreu, com danos gravíssimos, ensejando inclusive a realização de prisões em flagrante. Neste momento, o ministro Padilha pode e a ministra Miriam podem transmitir os detalhes, e está ocorrendo a perícia quanto aos danos realizados nos 3 poderes da República. Nós temos aproximadamente 200 pessoas presas em flagrante, e as prisões em flagrante continuam, porque, tecnicamente, o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. De modo que nós teremos, na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Concluo dizendo que nós estamos adotando nessa noite mais providências visando ao reforço da segurança da capital da República. Por uma articulação do ministro Padilha, do ministro Rui, da ministra Miriam, alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal a partir de amanhã e nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão
destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção. Além disso, acabei de reunir com um general e um almirante que exercem funções no Ministério da Defesa e o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, vai amanhã dirigir um expediente ao Ministério da Defesa pedindo também a cessão, em face da intervenção federal, de militares para poderem apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública no Distrito Federal, sob comando do interventor. E há um entendimento quanto a isto. De modo, senhoras e senhores, que nós queremos nos solidarizar com os demais poderes da República. Ao longo do dia, falei com a ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo, com o deputado Arthur Lira, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Veneziano e, obviamente, com o presidente Lula, do governo do Distrito Federal. Houve, inclusive, reuniões bilaterais, à semelhança das reuniões que houve em relação à posse, em que o governo do Distrito Federal afirmou que a preparação, aquilo que lhe cabe, que é a garantia da ordem pública, estava adequada. Não obstante este entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem, em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado na última hora. Ainda assim, havia por parte do governo do Distrito Federal uma visão de que a situação estaria sob controle. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram seus deveres constitucionais. De nossa parte, nós organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de ordem pública, ela é a polícia judiciária. E eu determinei a convocação ontem da Força Nacional para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da Polícia Local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Terrorismo que ensejou as respostas possíveis a cada momento. A primeira, busca por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública do reforço do contingente do governo do Distrito Federal. Em segundo lugar, propusemos ao presidente da República, e ele acolheu, a decretação da intervenção federal na segurança pública, porque, obviamente, havia alguma anomalia que havia ensejado estes fatos. O governador Ibanez, com certeza, vai responder se alguém se omitiu, se alguém o enganou e por quê.